Como eu parei de procrastinar graças à produção de conteúdo no YouTube. Hoje é um vídeo mais reflexivo, é um vídeo de alguma forma também mais solto. Então fique até o final para saber como é que eu estou fazendo, como que produzir conteúdo no YouTube me deixou menos procrastinador. Vamos lá. Primeira coisa, quando eu falo em procrastinação, é um mal que já me aflige há um tempo, é um mal que está presente na maioria das pessoas, é um mal, não é um mal, mas é um hábito que eu tinha, que era o quê? Primeiro, organizar as tarefas que eu precisava fazer durante a semana, organizar num domingo, planejar, criar aquele cenário maravilhoso em que todos os horários estavam encaixado perfeitamente, tanto horário de almoço, de trabalho, de descanso, de leitura, de café da manhã, até os horários para descansar. Mas ao mesmo tempo, na segunda-feira, eu tinha uma energia, eu queria mudar o mundo, eu queria fazer tudo que eu não tinha feito na semana anterior. E segunda-feira eu conseguia cumprir minha agenda. Na terça-feira a energia já estava mais baixa, eu cumpria menos agenda, mais ou menos uns 80%. Na quarta-feira eu já estava com a energia de 50%. Na quinta-feira, que ainda é o dia que mentalmente eu estou mais cansado, era o dia que eu começava a procrastinar. E procrastinar feio. Chegava aqui, pensava e eu já tinha toda a programação da semana, já sabia a ideia do vídeo, já sabia a introdução, que é o hook, já sabia o desenvolvimento, já sabia o final e também sabia qual thumb ia postar. Mas ao mesmo tempo, eu procrastinava. O meu padrão de comportamento, o meu padrão de comportamento com a procrastinação é a comida. Então eu sentava aqui, começava a gravar o vídeo, não gostava, parava, voltava a gravar, não gostava, e isso se repetia 3, 4, 5 vezes. Teve um dia que se repetiu 10 vezes, porque mentalmente eu estava cansado, mentalmente eu estava exausto, mentalmente eu... Sabe aquele dia que é um dia mal? É um dia ruim, não mal, mas é um dia ruim que a concentração não vem, que por mais que eu quisesse ficar aqui à frente da câmera para falar com você, não fluía, eu não gostava de nenhum vídeo, aquilo me deixava muito desconfortável e quanto mais eu iniciava vídeos, porque eu não gostava do anterior, mais eu ficava frustrado. E chegou um período que na quinta-feira eu começava a procrastinar mais e ia na direção da comida. Porque a comida é a minha válvula de escape, a comida é a minha válvula de, de segurança, é o meu prazer momentâneo, porque eu queria diminuir aquele esforço mental que eu estava sofrendo, aquele esforço mental que eu estava fazendo para querer fazer o que eu queria fazer. Porque talvez eu estava chateado e aí eu refazia o vídeo, regravava, fazia e aí eu me frustrava. Se eu me frustrava, eu buscava uma recompensa rápida que eu tenho certeza que é a comida, né? Com a comida eu consigo essa recompensa rápida. E eu comia sem ter fome, eu comia porque eu queria mudar o meu estado emocional. E gravar vídeos no YouTube me fez entender esse processo de iniciar um vídeo, né, o mesmo vídeo, regravar 4, 5, 6 vezes e entender que é um processo, entender que eu preciso estar, que eu preciso
fluir na minha fala, entender que eu preciso estar presente, principalmente. Por mais que mentalmente eu esteja cansado, eu preciso estar aqui com você. Então separei esse vídeo, né, para falar algumas coisas que eu aprendi como criador de conteúdo. Né? Eu não me considero um criador de conteúdo, eu me considero um compartilhador de ideias. Um compartilhador de ideias. A minha ideia principal aqui com isso é criar uma comunidade em que eu quero mostrar que a vida que você quer está através dos hábitos que você tem. Junto disso vem a procrastinação, junto disso vem a ciência, junto disso vem entender sobre motivação, vontade, entender que você precisa mudar o seu ambiente e construir uma rotina na direção do seu objetivo. Então a primeira coisa aqui, ó, que eu acabei identificando o maior inimigo do criador iniciante, que no caso é o problema, que é primeiro é não ter coragem. Não ter coragem. Primeiro, que eu diria que o inimigo número 1 é não ter coragem. Não ter coragem, colocaria junto. O medo eu vou falar depois, mas não ter coragem. Não ter coragem de me expor, não ter coragem de meter a cara, e gravar vídeos aqui me ajuda muito a vencer esse medo. Não sei, talvez você tenha esse medo com projetos que você queira fazer, talvez você tenha esse medo em falar alguma coisa para as pessoas sobre o seu trabalho, os seus hobbies, as suas atividades, não sei. Talvez esse medo seja de mudar de vida, não sei. Mas nesse caso o meu medo era esse. O segundo que eu notei aqui, primeiro que eu estruturei, que me fez procrastinar menos, é criar um banco de ideias. Um banco de ideias que eu coloquei todas as ideias, organizo todas no Notion. A partir disso eu não preciso pensar o que eu vou falar naquele dia. Simplesmente as ideias já estão ali, já estão programadas. Pelo menos tem 30 ideias. Dessas ideias eu vou acrescentando umas, tirando outra e vou testando para ver o que você gosta sobre o meu conteúdo e sobre o que eu falo. A segunda coisa dentro do sistema de produção de conteúdo que eu coloquei é a fila de produção. Eu sempre vou encaixando um conteúdo que tem guardado junto com uma situação específica que aconteceu dentro do meu dia. Por exemplo, semana passada eu estava conversando com uma aluna sobre gostar de treinar ou não. Ela me fez a pergunta: o que eu mais gostava de treinar? Eu falei para ela que nada. E ela: como nada? Aí eu falei: eu gosto de treinar, mas se eu gostar ou não, não vai fazer diferença. Vai fazer diferença se eu treinar ou não. Então eu falei para ela: eu treino porque eu tenho que treinar e isso já está na minha rotina, isso faz parte do meu trabalho, isso eu faço por mim, faço para inspirar meus alunos, então isso já está ali. E quando eu não treino, eu fico mal-humorado. Terceira coisa que eu coloquei aqui, que é o roteiros e tópicos, que são uma forma também de me ajudar na produção de conteúdo, porque às vezes eu bolo um roteiro e surge outras ideias, surge um exemplo, então eu tenho pelo menos um esboço do que eu consigo falar aqui para você, sem me perder também, e ao mesmo tempo ter um início, meio e um fim, e linkar com ideias, com analogias que eu falo aqui para você. O terceiro é regra dos 2 minutos para gravar, que são os blocos que me ajudam a procrastinar menos. Por exemplo, a regra dos 2 minutos para gravar é: sabe aquele dia que eu estou cansado, aquele dia, você não, mas aquele dia que você não tá com energia alguma, aquele dia que tá tudo, mentalmente você não tá bem. E não é o bem de ter alguma doença, depressão, TDAH, não. Aquele dia que mentalmente não tô num bom dia.
Eu criei uma regra de 2 minutos. Eu sento aqui, gravo por 2 minutos e paro. Respiro, sento aqui, gravo por 2 minutos e paro. Sento aqui, gravo por 2 minutos e paro. Eu faço isso pelo menos umas 5 vezes para destravar a minha fala, destravar o meu raciocínio, destravar as informações que eu quero compartilhar com você. E aí flui. É muito fácil, mas muito fácil não. É algumas vezes desafiador, mas ao mesmo tempo é uma tarefa tão simples que é a ideia de tornar o hábito pequeno, que você olhe para ele e pense assim, só isso eu consigo fazer. Só 2 minutos? Como é que eu não vou abrir a minha câmera aqui e gravar por 2 minutos? Não tem como, eu não vou perder para 2 minutos. E aí quando vê, o vídeo flui. A quarta parte que faz com que eu não procrastine, ou melhor, que eu vou lidar melhor com a parte da procrastinação, como lidar com o medo do julgamento. Porque o medo antes é não de arriscar, né? Mas aqui eu falo do medo do julgamento. Medo do julgamento no sentido de medo do que as pessoas vão pensar de mim, medo do que as pessoas vão achar sobre o que eu falo, medo... E na verdade é um medo bobo, porque ninguém liga para sua vida. Ninguém não está nem aí para ti. E não é no sentido que ninguém se preocupa com você pessoa, eu quero dizer. Mas, cara, não liga. Não liga porque as pessoas não pagam suas contas, as pessoas elas estão preocupadas com a própria vida e talvez você não seja tão importante quanto acha que você pensa. É uma verdade nua e crua, é uma verdade pesada, mas é uma verdade. O que me ajuda também a procrastinar mesmo, e o que eu aprendi também nessa questão de procrastinação, consistência é o antídoto para a procrastinação. Então, dentro da consistência, eu criei uma regra mínima para mim, de produção de conteúdo, de compartilhamento de conteúdo, que é um vídeo por dia. Eu preciso gravar um vídeo por dia para o YouTube. Eu preciso gravar um Reels, produzir um carrossel ou um post fixo, ou mandar um e-mail ou um post fixo no Substack. Substack é uma rede que é mais de texto e textos reflexivos que as pessoas compartilham ali. E foi uma forma que eu achei de manter a minha constância, porque como eu falei no primeiro exemplo, que eu queria mudar o mundo na segunda-feira, hoje eu não quero mudar na segunda-feira. Hoje eu quero mudar o mundo um pouquinho todos os dias. Mas também não é abraçar o mundo, porque eu não consigo e eu assumo isso. Mas é o mudar o mundo com pequenas ações, todos os dias. Fazer todos os dias o que precisa ser feito. Pequeno, mas precisa ser feito. Gravar um vídeo por dia, gravar um Reels por dia, fazer uma postagem por dia, escrever uma carta por dia. Isso são coisas que eu consigo fazer. Aí isso é o mínimo. Aí tem o bom, que aí são 3 vídeos pro YouTube, são 2 Reels, mais uma postagem fixa e um carrossel, e aí mais uma carta para o Substack, mais um post fixo para o Substack. Isso é um dia médio, é um dia bom, um dia muito bom de produção de conteúdo. Então, obrigado se você ficou até o final desse vídeo, porque são coisas que para mim fazem com que eu procrastine menos, fazem com que eu sente aqui na cadeira, na minha caverna, e que eu consiga fazer uma produção de conteúdo com consistência e levar mais informações para você. Hoje foi um dia de um vídeo mais reflexivo, voltado a você a entender também que você precisa criar mecanismos para procrastinar menos. Porque não adianta você querer
parar de procrastinar, sendo que você não entende a sua válvula de escape, com que você não entende como o seu cérebro funciona, você não entende o seu padrão de comportamento, você não consegue entender o mínimo que precisa fazer para continuar com seus objetivos. Você precisa entender esses passos para vencer a sua procrastinação. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, curta e também se inscreva no canal para a gente chegar aos 100 primeiros inscritos. Até a próxima.